Prepare-se para uma história que começa com a traição mais fria e termina com uma reviravolta inimaginável. Muitas pessoas seguem as narrativas publicadas no Reddit. Peço a todos que curtam este vídeo para que o YouTube o mostre a mais gente, ajudando muito o nosso canal. Que Deus abençoe quem puder colaborar. Meu muito obrigado. Agora vamos à história. Minha esposa foi infiel e juntos eles tramaram arruinar minha vida. Contudo, o que se seguiu te deixará chocado. Eu tinha 38 anos quando tudo em minha vida mudou drasticamente. Sou Marcos Silva, um engenheiro civil nascido no Brasil que se mudou para Sydney, Austrália, uma década atrás. Lá, eu havia construído uma existência que muitos classificariam como ideal. Casei-me com Helena, uma enfermeira australiana de raízes italianas. Morávamos numa casa espaçosa em Bondi Beach, com uma vista para o mar que tanto me encantava. Conheci Helena num hospital. Eu visitava um colega de trabalho ferido em uma construção e ela estava lá. Fui cativado por ela imediatamente. Ela tinha cabelos ondulados, castanhos e olhos verdes que brilhavam com seu sorriso. Meu jeito brasileiro, cheio de calor e determinação, logo conquistou o coração dela, compartilhando minha paixão pela vida e pelos nossos sonhos. Por 6 anos de casamento, acreditei ter achado a pessoa ideal para mim. Eu me dedicava à minha construtora, que havia crescido bastante nos últimos anos, enquanto Helena se encarregava do lar e tinha um trabalho de meio turno no hospital. Planejávamos ter filhos em breve. Eu já pensava em ensiná-los português e levá-los ao Brasil nas férias para que encontrassem minha família. No entanto, a vida costuma nos pegar de surpresa nos momentos inesperados. No começo de 2024, as coisas começaram a mudar. Helena passou a fazer muitos turnos extras, chegando mais tarde em casa. Quando eu perguntava sobre o trabalho, as respostas dela eram vagas, dizendo somente que o hospital estava com poucos funcionários. Amor, você está bem? Parece tão exausta ultimamente? Perguntei uma noite. Ela mexia distraidamente na comida. Estou apenas estressada com o trabalho, Marcos, você sabe como é. Ela respondeu sem olhar para mim. Notei outras transformações também. Helena ficou extremamente protetora com o celular, levando-o para todo lugar, até para o banheiro. Quando recebia chamadas, afastava-se para atender falando baixinho. Nossas conversas mais íntimas diminuíram muito e ela parecia sempre distante, como se a mente dela estivesse em outro lugar. Em março, Helena me contou que estava grávida. Fiquei muito feliz, a abracei, a rodopiei, falando sobre como seríamos pais incríveis. Mas algo na reação dela me deixou pensativo. Ela parecia mais apreensiva do que alegre, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Não está contente, amor? Perguntei, segurando o rosto dela. Claro que estou. É só que é uma mudança enorme, não é? Precisamos nos preparar, ela disse, desviando o olhar. Meu mundo desabou completamente numa tarde de maio. Antecipei minha chegada do trabalho para fazer uma surpresa para Helena com flores e chocolates, pensando que ela estava esgotada com a gravidez e o emprego. Ao abrir a porta, ouvi vozes vindo do quarto. Subi as escadas sem fazer barulho, com o coração acelerado. A porta estava um pouco aberta, e o que vi me deixou imóvel. Helena se encontrava na cama com outro homem, David Walsh, um médico do hospital dela. Sempre o considerei arrogante e exibido nas festas da equipe médica, mas nunca imaginei que ele faria algo assim. O que me abalou ainda mais foi a conversa que escutei. David, preciso falar com o Marcos sobre nós. Ele tem que saber que o bebê não é dele, disse Helena acariciando o rosto dele. Não seja ridícula, Helena. Por que complicar? Marcos tem dinheiro, uma empresa de sucesso, deixe que ele crie a criança como se fosse dele. Depois, ao estarmos prontos, você solicita o divórcio e ficamos com a metade de tudo que ele construiu, respondeu David com frieza. Mas isso não é justo. Justo? Helena, você pensa que a vida é justa? Marcos é um estrangeiro. Nós somos australianos e conhecemos o sistema melhor que ele. Podemos vencer nesse jogo. Ele riu com sarcasmo. Senti um golpe forte. Não só minha esposa me traía, mas ambos tramavam para me arruinar financeiramente. O filho que eu tanto aguardava nem era meu. Desci as escadas em silêncio, saí de casa e dirigi sem direção pelas ruas de Sydney, tentando assimilar a traição. Nas semanas seguintes eu agia com normalidade, mas por dentro planejava cuidadosamente minha retaliação. Como engenheiro, minha mente era analítica e eu sabia que precisava de provas irrefutáveis. Contratei discretamente um investigador particular que documentou exaustivamente o caso adúltero de Helena e David.
Também procurei uma das melhores advogadas de divórcio de Sydney, Sarah Shen, uma mulher brilhante e implacável, famosa por sua taxa de sucesso. O que você me relata é muito grave, Marcos, disse Sarah, examinando as evidências. Se conseguirmos demonstrar que houve um esquema para fraude matrimonial e tentativa de apropriação ilícita de bens, podemos não somente assegurar que você não pague pensão alguma, mas também processar os dois por danos morais e materiais. Além disso, comecei a gravar secretamente as conversas em casa sempre que era possível. O equipamento de gravação era discreto e legal, já que estava na minha própria residência. Em julho, quando Helena estava com 4 meses de gravidez, decidi confrontá-la, mas de um jeito que ela não esperava. Durante o jantar, mantive a voz tranquila e disse: Helena, acho que deveríamos fazer um exame de paternidade. Ela por pouco engasgou com a comida e respondeu: Por qual motivo diria tal coisa, Marcos? É evidente que o bebê é seu. É mesmo? Então não haveria problema em fazer o teste, certo? É só para termos certeza para o convênio médico e outras formalidades. Menti com serenidade. Helena ficou visivelmente ansiosa. Isso é absurdo. Não vou submeter nosso bebê a um exame desnecessário. Nosso bebê? Fixei meu olhar no dela. Você está certa de que é nosso, Helena. Naquela noite, Helena ligou para David desesperada e eu gravei toda a conversa através do sistema que havia instalado. Ele desconfia, David. Ele quer fazer exame de paternidade. Calma, Helena. Negue tudo. Diga que você se sente ofendida com a sugestão. Faça drama. Chore. Faça-o se sentir culpado por duvidar de você. E se ele insistir, teremos que adiantar nossos planos. Você solicita o divórcio dizendo que não consegue mais viver com um homem que não tem confiança em você. Com você grávida, qualquer juiz ficará a seu favor. Uma semana depois, Helena seguiu exatamente o script de David. Com lágrimas nos olhos, disse que queria o divórcio. Não consigo mais viver com alguém que não confia em mim, Marcos. Você está destruindo nosso casamento com suas suspeitas infundadas. Acho melhor nos separarmos. Fingi ficar desolado, implorando para ela reconsiderar, mas por dentro estava satisfeito. Eu seguia à risca o plano que havia elaborado com Sarah Shen. Helena contratou um advogado indicado por David, um homem chamado Robert Thompson, conhecido por sua agressividade em casos de divórcio. A estratégia deles era clara. Helena, como esposa grávida e abandonada, teria direito a metade dos meus bens, além de pensão alimentícia para ela e para a criança. Durante as negociações iniciais, Thompson foi implacável. Minha cliente está grávida e foi deixada pelo marido em um momento frágil. O senhor Silva terá que pagar pensão alimentícia no valor de valor por mês, além de valor mensais de pensão para a criança quando nascer. Além disso, exigimos metade dos bens do casal, incluindo 50% da empresa do Sr. Silva. Sarah Shen apenas sorriu com confiança. Veremos isso no tribunal, Sr. Thompson. O dia da audiência chegou em setembro e eu havia preparado tudo com minúcia. O tribunal estava lotado, como sempre acontece em divórcios complexos, especialmente quando há valores financeiros expressivos. O juiz Harrison, um magistrado experiente de 60 anos, conhecido por sua retidão e senso de justiça, presidia a sessão. Helena entrou, visivelmente grávida, usando um vestido azul sóbrio, acompanhada de David, que oferecia apoio moral. Enquanto Thompson, o advogado deles, falava, eu estava ao lado de Sarah Shen, parecendo tranquilo, mas por dentro meu coração batia acelerado, uma mistura de nervosismo e expectativa. Thompson começou apresentando Helena como uma esposa dedicada que havia sido largada por um marido controlador e paranoico. Meritíssimo, minha cliente, enfermeira, dedicou os melhores anos de sua vida a esta união e agora se encontra grávida e sem apoio. O Sr. Silva, com suas acusações sem fundamento e comportamento desconfiado, impossibilitou a continuidade deste casamento. Então, chegou a parte que eu antecipava, mas que me deixou furioso. David Walsh se levantou na plateia e pediu permissão para falar. Meritíssimo, gostaria de fazer uma declaração. Eu sou o Dr. David Walsh. Sim, sou o pai biológico da criança que a senhora Silva está esperando. Um burburinho percorreu o tribunal e o juiz Harrison bateu o martelo pedindo silêncio. David continuou. A senhora Silva e eu temos um relacionamento e reconheço a paternidade da criança. No entanto, solicito que o Sr. Silva, como esposo legal, continue responsável pela pensão alimentícia da criança, já que a senhora Silva estava casada com ele durante a concepção.
A ousadia dessa declaração me surpreendeu. Eles estavam literalmente pedindo que eu pagasse pensão por um filho que não era meu, fruto de um caso extraconjugal que assumiam abertamente. Thompson apoiou. Meritíssimo. Tecnicamente, qualquer criança nascida durante o matrimônio é considerada filho legítimo do esposo, independentemente da paternidade biológica. Solicitamos que essa regra seja aplicada neste caso. Foi então que Sarah Shen se levantou com um sorriso gélido que fez Thompson e David empalidecerem. Meritíssimo. O companheiro da senhora Silva acaba de confessar publicamente não apenas o adultério, mas uma trama elaborada para cometer fraude matrimonial. Ela abriu sua pasta e começou a mostrar provas que silenciaram o tribunal completamente. Primeiro, temos aqui gravações de conversas entre a senhora Silva e o Dr. Walsh, onde eles discutem explicitamente como enganar meu cliente e se apropriar de seus bens. E Sarah reproduziu as gravações arrasadoras, incluindo a parte em que David sugeria usar o sistema contra mim por ser estrangeiro. Segundo, temos documentação fotográfica e em vídeo do caso extraconjugal, com datas e horários exatos coletados por um investigador particular licenciado. As fotos foram exibidas mostrando claramente Helena e David em momentos íntimos em diversos locais e datas. Terceiro e mais importante, temos os resultados do exame de DNA. Eu me levantei calmamente e fui até a mesa da defesa. Meritíssimo. Eu secretamente colhi material genético e fiz um teste de paternidade. Os resultados mostram 0% de probabilidade de eu ser o pai da criança que a senhora Silva está esperando. Sarah prosseguiu. E finalmente, meritíssimo, temos evidências de que a senhora Silva e o Dr. Walsh planejavam essa estratégia há meses, incluindo a tentativa intencional de engravidar durante o casamento para maximizar os ganhos financeiros no divórcio. O juiz Harrison estava visivelmente furioso. Sr. Thompson, seu cliente e o Dr. Walsh acabaram de admitir uma conspiração para cometer fraude. Além disso, estão pedindo que um homem pague pensão por uma criança que eles sabem não ser dele, resultado de um adultério que eles mesmos confessaram. Thompson estava em pânico. Meritíssimo, nós não esperávamos. Claramente não esperavam. O juiz o interrompeu. Dr. Walsh, o senhor é médico e acabou de confessar não apenas adultério, mas participação em um complô para fraude. Reportarei sua conduta ao Conselho Médico Australiano. O que se seguiu foi uma das retribuições mais completas já vistas em um tribunal australiano. O juiz Harrison não apenas negou todos os pedidos de Helena e David, como também decidiu que Helena perderia o direito a qualquer pensão ou divisão de bens. Ela foi considerada culpada pela ruína do casamento através de adultério e engano. David foi processado por conspiração para fraude matrimonial e teve sua licença médica suspensa temporariamente enquanto o conselho investigava sua ética. Ambos foram obrigados a cobrir todas as minhas despesas legais, que somaram mais de $150 mil australianos. Helena também foi condenada a pagar danos morais no valor de $200 mil australianos. E David ficou sozinho com toda a responsabilidade da pensão alimentícia da criança, sem nenhuma contribuição minha. Mas minha vingança não parou ali. Nos meses seguintes, a vida de Helena e David se desfez por completo. Helena perdeu o emprego no hospital, pois a história se espalhou. Ninguém queria colaborar com alguém que havia conspirado contra o próprio marido de forma tão calculista. Grávida e sem emprego, ela precisou se mudar para um apartamento pequeno e barato. David, por sua vez, enfrentou não só a suspensão temporária de sua licença médica, mas também um processo disciplinar que manchou permanentemente sua imagem. Outros profissionais da saúde começaram a evitá-lo, vendo-o como alguém não confiável. Sua carreira, que antes parecia promissora, estava arruinada. O relacionamento entre eles, baseado em mentiras e ganância, não resistiu à pressão. Começaram a se culpar mutuamente pelo desastre. Em poucos meses, eles se odiavam tanto quanto antes se amavam. Eu, por outro lado, não só preservei todos os meus bens, como minha empresa prosperou ainda mais. A narrativa da minha vitória legal se difundiu pela comunidade brasileira e de engenharia em Sydney, fazendo com que eu fosse visto como alguém que não se deixa enganar. Quando a criança nasceu, David não estava presente. Ele havia conseguido um trabalho temporário em um hospital numa área rural, longe de Sydney, tentando refazer sua trajetória profissional. Helena se viu sozinha, cuidando do bebê, sem dinheiro e sem amparo. Ela tentou várias vezes me contatar,
pedindo perdão e uma segunda chance. Guardei todas as mensagens, mas nunca respondi. Minha advogada, Sarah Shen, havia me aconselhado a manter o contato zero para evitar qualquer manobra. Em uma das mensagens de voz que Helena deixou, ela dizia: Marcos, sei que cometi um erro terrível. Eu estava confusa. David me manipulou. O bebê não pediu para nascer nessa situação. Por favor, pelo menos me ajude com algo. Ouvi a mensagem, mas minha decisão não enfraqueceu. Eu havia aprendido que Helena era capaz de mentir olhando nos meus olhos por meses. Como poderia confiar em qualquer coisa que ela dissesse agora? 2 anos depois da decisão judicial, soube por conhecidos em comum que Helena e David estavam em uma disputa legal constante sobre o sustento da criança. David, com a carreira destruída, não conseguia pagar o valor estabelecido pelo tribunal. Helena o processava, e ele a contraprocessava por ter arruinado sua vida. A ironia aí era perfeita. Os dois que haviam tramado juntos para me derrubar agora estavam destruindo um ao outro. Aos 40 anos, eu havia reconstruído totalmente minha vida. Vendi a casa em Bond Beach, cheia de recordações ruins, e comprei uma propriedade maior em uma região mais exclusiva. Minha empresa havia se expandido para projetos internacionais e eu estava mais bem-sucedido do que nunca. Também havia começado a namorar novamente. Olivia Martinez, uma arquiteta espanhola que conhecia em um projeto colaborativo, era tudo que Helena não era: honesta, direta e genuinamente apaixonada por mim, não pelo meu dinheiro. 3 anos após o divórcio, encontrei Helena por acaso em um shopping em Sydney. Ela estava visivelmente mais magra, parecia cansada, empurrando um carrinho com uma criança pequena. Quando me viu, os olhos dela se encheram de lágrimas. Marcos, começou, mas levantei a mão. Helena, não temos nada para conversar. Espero que esteja bem, mas nossa história acabou naquele tribunal. Eu sei que você me detesta e eu mereço, mas olhe para ela, disse apontando para a filha. Ela é inocente em tudo isso. Olhei para a criança que tinha os olhos de David. Você está certa. Ela é inocente, mas não é minha responsabilidade. Vocês fizeram suas escolhas. David não está mais conosco. Ele foi embora quando soube que perderia a licença médica de vez. Estou sozinha, Marcos. E você acha que eu deveria ter pena? Helena, você planejou arruinar minha vida. Vocês riram de mim, me chamaram de imigrante ignorante que não conhecia o sistema. Bem, descobriram que eu conheço o sistema melhor do que pensavam. Ela começou a chorar. Eu era uma pessoa diferente na época. David me manipulou, me fez acreditar que... Pare com isso! Gritei mais alto do que pretendia. Você era adulta. Helena fez suas escolhas. Viva com elas. Naquela noite em casa, contei a Olivia sobre o encontro que tive com Helena. Ela me ouviu com atenção, segurando minha mão. Você se arrepende de ter sido tão duro com ela? Olivia perguntou. Pensei por um momento. Não, Olivia. Você não viveu o que eu vivi. Descobrir que sua esposa não apenas te enganou, mas tramou te destruir financeiramente, usando uma criança como artifício. Isso muda uma pessoa. Mas a criança realmente é inocente. Ela observou com delicadeza. E ela tem um pai biológico que deveria assumir a responsabilidade por ela. Helena fez suas escolhas sabendo das implicações. Eu não sou uma instituição de caridade para as vítimas das suas próprias decisões. Olivia compreendeu plenamente. Ela sabia que eu não era cruel por natureza, mas que havia aprendido a me proteger após confiar na pessoa errada. A saga da minha retaliação se tornou memorável entre os advogados de divórcio em Sydney. Sarah Shen frequentemente citava meu caso como um exemplo de como a preparação minuciosa e provas robustas podem reverter completamente uma situação que parecia perdida. O que o Sr. Silva fez foi brilhante, ela costumava dizer a outros advogados. Ele não agiu por impulso. Recolheu provas, planejou com estratégia e permitiu que os próprios acusados se incriminassem com suas próprias declarações no tribunal. O caso também serviu de advertência para outros que pensassem em conspirar contra seus cônjuges. A comunidade de imigrantes brasileiros em Sydney falava de mim com admiração. Eu havia demonstrado que não me deixaria explorar por ser estrangeiro. Mas o legado mais significativo foi pessoal. Aprendi que a confiança, uma vez quebrada, raramente pode ser totalmente restabelecida. Tornei-me mais prudente em relacionamentos, mas não amargo. Minha relação com Olivia Martinez era a prova disso, construída sobre a sinceridade desde o princípio. 5 anos após a audiência que transformou minha vida, eu estava em uma posição que nunca imaginei ser possível. Casado novamente, desta vez com Olivia, esperávamos nosso primeiro filho juntos.
uma criança que seria verdadeiramente minha, concebida no amor e na confiança. Minha empresa havia se tornado uma das mais renomadas da Austrália, com negócios em 3 países. Até escrevi um livro sobre minha vivência, intitulado A Resposta do DNA, Como a Verdade Sempre Vence, que se tornou um best-seller entre homens que enfrentaram situações semelhantes. Helena, pelos últimos relatos que me chegaram por intermédio de conhecidos, estava trabalhando como vendedora em uma loja, ainda criando a filha sozinha. David havia se mudado para a Nova Zelândia, buscando recomeçar a carreira médica, mas sua má reputação o seguia. Eu não sentia mais raiva por eles. O tempo havia convertido minha indignação em uma valiosa lição de vida. Aprendi que a vingança mais gratificante não é aquela que você planeja, mas a que surge naturalmente das consequências das ações das próprias pessoas. Você ainda pensa neles? Olivia perguntou uma noite enquanto arrumávamos o quarto do bebê que estava para chegar. Às vezes, admiti, mas não com raiva. Eles me fizeram um favor, na verdade. Como assim? Se Helena não tivesse me traído, eu nunca teria conhecido você. Se ela não tivesse tentado me destruir, eu nunca teria aprendido a me valorizar de verdade. Se eles não tivessem subestimado o imigrante brasileiro, eu nunca teria provado para mim mesmo do que sou capaz. Olivia sorriu e me beijou. Então, de um jeito estranho, você deveria agradecê-los. Ri. Talvez eu devesse, mas prefiro agradecer ao destino que me trouxe até você. E assim, a história que começou com engano e falsidade terminou com afeto genuíno e equidade. Aprendi que a melhor revanche não é aniquilar seus adversários, mas edificar uma vida tão plena que a traição deles se torna irrelevante. A vida seguiu, mais robusta e astuta do que antes. E às vezes, quando contemplo minha nova família, sorrio, sabendo que escolhi o caminho certo. Não permitir que a maldade dos outros definisse meu futuro, mas usar as experiências aprendidas para construir algo superior. A retribuição foi completa, mas a verdadeira vitória era muito maior do que qualquer tribunal poderia estabelecer. Era a vida farta que construí sobre os escombros da perfídia, uma vida que nem Helena nem David jamais poderiam destruir ou reivindicar. O engano é uma das dores mais intensas que alguém pode sentir. Ele não apenas desfaz relações, mas pode abalar a fé, a autoestima e a tranquilidade de quem é enganado. Mas quando uma pessoa teme a Deus, essa crença se torna uma proteção. Ela consegue transformar a aflição em aprendizado, ver a justiça divina em ação e avançar com força e ousadia. O perdão e a guarda de Deus permitem reconstruir a existência sobre os restos da traição, demonstrando que ninguém pode destruir o que ele abençoou. Comentários do Reddit. Nada compensa o sofrimento de uma traição, mas ver Marcos dar a volta por cima mostra que a justiça prevalece. Que todos os traidores leiam essa história e entendam que não podem manipular a vida de quem confia em Deus. Força, Marcos! Sua fé e sua perseverança converteram um engano devastador em triunfo. Que exemplo para todos nós! A verdadeira força vem de Deus e a justiça sempre encontra seu rumo. Se você apreciou esta narrativa, deixe seu like e valorize este vídeo. Compartilhe com todos e inscreva-se no canal Jornadas do Reddit para que esta história alcance mais pessoas e possa, de alguma forma, iluminar quem enfrenta dificuldades. O objetivo do canal é auxiliar, mostrar que você possui valor e que quem promove a real transformação na vida do ser humano é Deus.